E aí, galera, bacana? Tudo bem? Vamos lá? Professor Ronaldo Faria, vamos concluir hoje a aula sobre as revoluções liberais inglesas do século XVII. Tranquilo? Hoje falaremos especificamente da República Puritana e da Revolução Gloriosa. De uma maneira geral, pediria que para as provas, para os concursos, fiquem atentos a dois aspectos interessantes em relação a esses tópicos aqui. Esses assuntos normalmente estão relacionados com o avanço da Inglaterra na economia, a Inglaterra se transformando em potência, certo? Ou seja, lembre que tanto a República Puritana quanto a Revolução Gloriosa vão favorecer o desenvolvimento de uma economia liberal burguesa, o desenvolvimento do capitalismo naquele país, certo? E politicamente esse processo aqui estará vinculado ao enfraquecimento do absolutismo e à consolidação de um poder liberal burguês. Tranquilo? Então vamos lá, vamos falar disso. Lembrando, no período anterior ocorreu uma guerra civil entre as forças do parlamento e os monarcas da dinastia Stuart, autoritários, inflexíveis, que negligenciavam o poder desse parlamento, que negligenciavam os interesses dessa burguesia em ascensão. Qual foi a consequência dessa guerra civil? A vitória, digamos assim, dos interesses burgueses, né? Politicamente, isso vai se traduzir na formação de uma república, Commonwealth, como os ingleses chamam, certo? Dentro desse processo de substituição gradativa do absolutismo pelos interesses do parlamento e da burguesia em ascensão, Cromwell, dentro desse parlamento, ele vai fazer questão de dissolver a Câmara dos Lordes. Lembrando que o parlamento inglês é dividido em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. E por que ele dissolve a Câmara dos Lordes, Ronaldo? Porque a Câmara dos Lordes era ocupada normalmente pela aristocracia, ligada à terra, ligado àquela estrutura feudal, certo? A estrutura absolutista. Manteve a Câmara dos Comuns, que normalmente era dominada pelas forças burguesas em ascensão, certo? Ronaldo pacificou mais ou menos. Mesmo com a chegada dos puritanos ao poder, continuou ainda uma disputa interna dentro do parlamento. Isso vai fazer com que Cromwell, para consolidar a política interna e defender os interesses dessa burguesia, ele dissolve o resto do parlamento, certo? E dissolvendo o parlamento, ele acaba se autoproclamando Lorde Protetor da Inglaterra, o que na prática se traduz numa ditadura pessoal. Aí alguns podem falar, ué, então ele está lembrando o monarca da dinastia Stuart, ele é autoritário, ele fechou o parlamento. Só que tem uma pequena diferença, ele fecha o parlamento, mas ele não negligencia os interesses daquela burguesia em ascensão, certo? Que essa era a questão crucial a ser defendida. Bacana, moçada? Lembrando que ele é um agente da burguesia, eu costumo brincar dizendo que Cromwell está para a Inglaterra, assim como Napoleão está para a França. São gerentes dos interesses burgueses. Certo? E lembrando esse vínculo íntimo com a burguesia, tem uma hora que a população, as camadas populares se manifestam. Opa, está tendo ruptura política? Quero espaço político, socioeconômico. Aí o Cromwell vai falar, opa, peraí, fica no seu lugar. Ah, não quero não. Então vou sentar além em vocês. E foi exatamente isso que ocorreu. Cromwell massacrou os movimentos populares dos Levellers, chamados também de niveladores, e dos diggers, chamados de escavadores. Qual é dos Levellers, Ronaldo? Qual era desses caras? Eles queriam democracia, eles queriam ampliação do direito de voto, eles queriam a democratização da estrutura do exército. Foi bastante para Cromwell arrebentá-los, né? E os diggers, chamados também de escavadores, são chamados de escavadores porque invadiam terras, escavavam para semeá-las, né? E se esses caras estão querendo reforma agrária, pau neles, certo? A burguesia, a gente não vai tolerar esse tipo de atitude. Portanto, Cromwell não lembra de jeito nenhum um governante democrático, certo? Mas ele foi importante para os interesses da burguesia. E eu disse que ele favorece o avanço econômico daquela nação. E aí eu aconselho que vocês lembrem do processo de cercamento dos campos. A Cromwell criou o cercamento, longe disso. Os cercamentos existiam desde a dinastia Tudor, desde o século XVI.
Cromwell aprofunda, intensifica esse processo, né? E aí, qual é a consequência disso para a economia? Se ele intensifica o processo de cercamento dos campos, ele permite o avanço do capitalismo nos campos da Inglaterra, certo? Ao realizar os cercamentos, ele está substituindo a propriedade coletiva pela propriedade individual, privada, certo? Ele permite a passagem de um trabalho essencialmente servil para um trabalho assalariado. Ele favorece a liberação, portanto, de mão de obra para as cidades. E ele favorece, nesse caso também, o fornecimento de matéria-prima, principalmente a lã, para aquela indústria têxtil que estava florescendo na Inglaterra naquele momento. Portanto, certo? Favorece a economia, sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa muito importante é isso aqui, ó. Atos de navegação. Também não foi o primeiro, não foi novidade. Também ocorreu na dinastia Tudor, no governo da Elizabeth I. Primeiro ato de navegação vem naquele século XVI, certo? Cromwell está fazendo o quê? Ele está realizando uma segunda etapa, vamos colocar assim, né? E aí, o que determina esse ato de navegação? Basicamente duas coisas, tem dois objetivos, certo? Favorecer o desenvolvimento da marinha inglesa, tanto a mercantil quanto a militar, certo? E conseguir a hegemonia inglesa nos mares, porque aquela brincadeira era estratégico, lembra? Não tinha avião, não tinha ferrovia ainda, portanto a riqueza circula pelo mar, como eu já havia dito. E aí vem uma questão, esse ato determina o seguinte: qualquer produto que entre ou saia da Inglaterra ou suas possessões tem de estar necessariamente num navio inglês ou do país de origem desse produto. Certo? Hoje, então, realmente força a marinha inglesa a ser poderosa, a ter pesados investimentos, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma coisa que está aí nessa história, né? Até então, a Holanda rivalizava com a Inglaterra por essa hegemonia dos mares. A Holanda era chamada de formiguinha, carreteira dos mares. Então, nas entrelinhas, basicamente que esse ato de navegação está dizendo o seguinte, ó, só não pode estar num navio holandês, né? E o pau vai quebrar entre essas duas nações. E a Inglaterra vence essa disputa e, portanto, um objetivo é alcançado. A Inglaterra alcança a hegemonia comercial nos mares, certo? Firma seus interesses dessa burguesia comercial inglesa. Bacana, galera? Uma outra coisa também interessante é que Cromwell vai colonizar a Irlanda, certo? Cromwell basicamente parte para cima dos católicos irlandeses, toma suas terras e faz com que a economia agrícola da Irlanda passe a se vincular àquela economia que está em processo de desenvolvimento manufatureiro, posteriormente industrial, certo? Mas esses dois tópicos aqui anteriores são mais importantes para as provas. Tá bom, galera? Quem vai, Ronaldo? Na religião, que também tem a ver com a questão econômica. Por quê? Lembrando, os monarcas da dinastia Stuart haviam tornado obrigatório o culto ao anglicanismo, a religião oficial do monarca, né? Cromwell, que eu disse tem origem calvinista, puritana, Cromwell vai liberar, olha lá, liberdade de culto para os protestantes. Lembrando, olha o que eu falei, calvinismo na área, certo? Aquela ética do enriquecimento, certo? Do reinvestimento do capital. Portanto, acabei de falar, ó, não é só uma atitude religiosa, é uma atitude econômica também, tá? E lembrando, aqui, ó, não libera geral. Cromwell, ao mesmo tempo que libera para os protestantes, ele parte para cima dos católicos, igual fez na Irlanda. Ronaldo, que implicância com o católico? Qual é o problema? Já falei isso com vocês. Na verdade, não tem a ver com religião, tem a ver com postura política, socioeconômica. Os católicos na Inglaterra estavam associados naquela disputa ao absolutismo monárquico, né? Os católicos estavam ligados ao trabalho servil, àquela herança feudal, certo? Aquela mentalidade rural, agrícola. E isso não combinava muito com aquele processo de urbanização, desenvolvimento capitalista, de interesses burgueses, né? Esse processo que estava em curso. Portanto, paulado em cima dos católicos, certo? O que mais, Ronaldo? Cromwell não durou para sempre, né? Em 1658 ele morreu, foi substituído pelo seu filho, para tu ver a moral do Oliver Cromwell, só que o filho não tinha nenhuma parte do talento, do carisma, do poder do pai.
A chegada do Ricardo Cromwell gera uma instabilidade política, né? E os líderes militares negociam a restauração monárquica para pacificar o país. E daí? Esse período de restauração é dividido em 2 governos, Carlos II, de 1660 a 85, e Jaime II, de 85 a 88. Tá? E aí que o governo Carlos II, você pode fazer aquela história, lembra que existiu, mas não guarda muita munição para ele não. Lembre, é do governo do Jaime II. Por quê? Porque é nesse curto governo que rola a famosa Revolução Gloriosa. Ronaldo, qual é a causa dessa revolução? É a possibilidade de restabelecimento do catolicismo na Inglaterra. Jaime era católico. E no segundo casamento dele, ele emplaca um filho varão, filho homem. E isso é o bastante para as forças burguesas, liberais, protestantes, temerem o restabelecimento do catolicismo, né, na política inglesa, que o catolicismo se arraigasse novamente no poder. Poxa, isso seria um tremendo retrocesso, né, anterior a 1534, quando rolou o ato de supremacia, ainda no governo do Henrique VIII. Então, temendo essa possibilidade de retorno do catolicismo, as forças do parlamento, as forças burguesas, né, vamos brincar assim, e oferecem o trono inglês para um governante protestante chamado Guilherme de Orange, certo? Por quê? Porque além de ser protestante, ele era genro do Jaime II, certo? Então, a burguesia inglesa negocia a chegada do Guilherme de Orange ao poder, ele assume com o título de Guilherme III, certo? Mas ele só assume o poder depois de assinar um documento chamado Declaração dos Direitos, ou Bill of Rights, certo? Ronaldo, o que estabelece? Na prática, aqui ó, já vou falar das consequências políticas. Ao assinar esse documento, o monarca reconhece a supremacia do parlamento sobre o poder do monarca. Certo? Essa é a questão crucial, é aí que vem a importância, né? É o fim do absolutismo inglês, certo? É a supremacia do parlamento, moçada. É aquela brincadeira famosa, aquela frase famosa, a partir daqui o rei reina, mas não governa. Quem é que vai governar? O parlamento, certo? O defensor dos interesses da burguesia. Tranquilo? Ele vai poder declarar guerra? Ele vai poder criar impostos? De jeito nenhum, certo? Quem faz isso a partir de agora é o parlamento. O rei precisa do suporte do parlamento, né? No máximo, ele vai traduzir a vontade do parlamento, no máximo, né? O que mais que vai acontecer? Ele vai estabelecer a liberdade de imprensa, certo? A liberdade de expressão, né? A liberdade de culto. E, de novo, só proíbe o catolicismo, para vocês terem uma ideia, né? A religião anglicana continua sendo, entre aspas, oficial, mas existe liberdade de culto, menos para os católicos. Tranquilo? Ô Ronaldo, e quais seriam as consequências econômicas que você sinalizou aqui? Pô, gente, consolida o tal do liberalismo, né? Lance as bases no futuro. Lembra, isso aqui está acontecendo no final do século XVII, e no século XVIII a gente vai dar aula sobre o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Por quê? Porque no comando do parlamento, esse órgão vai estabelecer, a partir desse momento, uma série de leis que favorecem esse desenvolvimento econômico, né? E no futuro, esse processo de mecanização. Quais seriam essas leis? A consagração da propriedade privada, certo? O livre comércio, a livre iniciativa. Portanto, ao tomar o controle político do país, é como se a burguesia estendesse um tapete vermelho para o capitalismo avançar, sambando na cara da sociedade. Certo, moçada? É isso. Ficamos por aqui. Nesses tempos de pandemia, sempre vou pedir a vocês que continuem se cuidando, tá? E espero continuar contando com a atenção de vocês. Valeu, galera. Abração para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.